Olá, boa tarde de quarta-feira. Nós aqui da TV Rio Preto temos uma imensa satisfação em recebê-lo para mais uma edição do Opinião Cidade, que é transmitido ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, com sinal distribuído pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site, pelos recursos da internet, através do www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Muito bom ter você conosco. E, aliás, o programa de hoje eu gostaria de iniciar com uma história ocorrida aqui em São José do Rio Preto nesses últimos 2 dias, sobre a qual a gente poderia fazer algumas reflexões rapidamente. Um amigo de uma pessoa de relações de amizade aqui do pessoal da TV Rio Preto, entre outras pessoas, teve o seu carro, o automóvel Gol, do tipo bolinha, roubado na noite da última segunda-feira na região da Boa Vista, em São José do Rio Preto. Seguiu-se o susto, em seguida a percepção de que o carro já havia sido subtraído, não estava mais por perto. Houve as queixas habituais às delegacias de polícia, às autoridades policiais, e o compromisso da polícia de tentar procurar nas regiões mais próximas, nas regiões periféricas da cidade, para ver se localizavam o carro. Passou a segunda-feira, passou a noite da segunda-feira, a madrugada da segunda-feira, nada foi encontrado. Aí a própria pessoa, a própria vítima do roubo, acompanhado de um familiar, resolveu percorrer algumas regiões da região norte da cidade, tentando ver se tinha algumas informações sobre o carro. Foi ali para a região do Santo Antônio, etc. Encontrou um conhecido, o conhecido falou, olha, procura na região do Esperança, ali para cima, que a molecada de lá está sendo muito acusada disso, estão roubando carros com alguma frequência em São José do Rio Preto. Aí esse amigo percorreu esse novo loteamento, o Esperança, em São José do Rio Preto, e com alguma surpresa, ao mesmo tempo com um misto de surpresa e de contentamento, encontrou o carro, estava estacionado, com o freio de mão puxado. Como a vítima ainda estava com as chaves do carro, simplesmente entrou no carro, deu a ignição e foi embora com o seu próprio carro. Roubou o carro do ladrão. Depois, é claro, fez as obrigações de praxe de relatar à polícia o encontro do carro, até para que a polícia tomasse providências em relação à punição das pessoas que continuam fazendo esse tipo de atitude em São José do Rio Preto. Foi praticamente uma bênção para essa pessoa, né, encontrar um carro que talvez pudesse ser perdido irremediavelmente. Mas o importante disso é algumas reflexões que a gente deva fazer a respeito disso. Essa pessoa teve sorte, encontrou o carro, mas poderia não tê-lo. A pergunta é essa. E a atuação da polícia foi suficiente, foi eficiente nesse caso? A própria pessoa, a própria vítima, no seu legítimo interesse, percorrendo algumas ruas suspeitas da região norte da cidade, acabou localizando o carro. Será que as autoridades policiais, os organismos policiais, tiveram o mesmo cuidado, fizeram esse tipo de verificação na cidade? É impressionante como a gente se assusta com isso. Felizmente, a história teve um final feliz, mas poderia não ter. Foi uma bênção, chega a ser uma história até curiosa, pelo fato de uma pessoa ter, com um pouco de persistência, um pouco de boa vontade, encontrar o próprio carro e recuperou o próprio carro que estava nas mãos de ladrões. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Nós vamos conversar hoje sobre, entre outros assuntos, sobre a questão do inquérito aberto pela polícia de São José do Rio Preto para apurar a morte de uma jovem após inalar gás de buzina em festa. Para isso, nós vamos receber aqui nos estúdios da Opinião Cidade o delegado de polícia, Dr. Renato Pupo, que também é vereador em São José do Rio Preto, e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto também. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência para o nosso bloco de entrevistas aqui no Opinião Cidade. Até já.
Ao olhar Rio Preto, logo de cara se constata como é bonita. Mas se olhar mais de perto, percebe que é dinâmica, empreendedora, acolhedora, corajosa em enfrentar desafios, respeitosa com sua gente e, por isso, muito bem-sucedida. É a segunda melhor cidade para se viver do país. No coração da gente é a primeira. Impossível não amar. Parabéns, Rio Preto, pelos seus 164 anos. Prefeitura de Rio Preto. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Em 2009, a Prefeitura de Rio Preto começou uma revolução na educação. Era o início da construção dos 4 complexos educacionais Núcleos da Esperança, trabalho corajoso que trouxe estrutura e qualidade de primeiro mundo para a comunidade. Hoje, esses grandes complexos beneficiam mais de 60 mil pessoas. Suas creches, escolas, áreas de esporte e lazer e piscinas transformam vidas. Ele é muito bem acolhido aqui na escola, eu sou muito feliz e ele também. Prefeitura de Rio Preto. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, recebendo aqui no estúdio o doutor Renato Pupo, vereador em São José do Rio Preto, delegado de polícia, que aliás está presidindo um inquérito agora que tem chamado a atenção dos veículos de comunicação e da própria opinião pública, que foi uma tragédia ocorrida no último final de semana aqui em São José do Rio Preto. A morte de uma garota de apenas 18 anos de idade, Maria Luísa, depois de ter inalado gás de buzina, que é um alucinógeno utilizado naquelas buzinas que as crianças, os jovens, as pessoas de modo geral, utilizam para fazer barulho em formaturas, etc. Chega até a incomodar aquilo, barulho.
Mas muito mais do que o barulho, o que incomoda realmente a utilização indevida desse alucinógeno aí. Doutor Pupo, que alucinógeno é esse? O que acontece com as pessoas? Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você está conciliando as atividades de delegado de polícia com o de vereador, etc., e outras atividades profissionais também. A vida, o dia não deve ser curto, não deve ser muito curto, deve ser muito rápido. Mas muito obrigado pela sua presença. A gente tem um caso desse, o importante é alertar as pessoas sobre os riscos que isso representa. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Rei. Eu agradeço o convite. Já fui um frequentador assíduo desse programa, fazia tempo que não vim aqui, sempre um prazer estar de volta. Falar direto para a população riopretense. Queria cumprimentá-los, porque eu acho que esse trabalho de divulgação é muito importante. É importante para a gente evitar que o problema se repita, ou pelo menos para diminuir a frequência com que esse tipo de coisa tem ocorrido. Respondendo a sua pergunta, é um componente de gás butano e propano, que são dois componentes do petróleo. E esse gás, que produz o barulho da buzina, ele entra no organismo muito gelado, a menos de 20 graus centígrados, 20 graus negativos, e ele já vai congelando as vias respiratórias e provoca uma série de consequências, desde confusão mental, que gera tontura, até a parada cardíaca. Eu não sou médico, mas me interessei sobre o assunto, acabei lendo bastante a respeito, e é isso que acontece. E os jovens, por causa dessa confusão mental, gera alucinações. Então, geralmente, os jovens têm procurado isso. Na busca por qualquer coisa que proporcione sensações diversas, sensações de euforia, encontraram esse gás. Um gás de fácil acesso, barato, né? Esse é o problema. E de comércio permitido. Exato. A comercialização é permitida. Então não tem como você coibir esse tipo de coisa por enquanto. Doutor, e como é que é o procedimento da polícia agora? Foi aberto um inquérito policial, há que se apurar responsabilidades, existem responsáveis em relação a isso? Quem seria, em tese, esses responsáveis? Qual é o procedimento daqui para frente agora? Bom, não dá para falar em responsáveis por enquanto. O fato ocorreu na madrugada de sexta para sábado, por quinta para sexta, não me lembro, foi um final de semana prolongado. Eu sei que logo pela manhã chegou a informação para mim, mas oficialmente só na segunda-feira, quando eu recebo as ocorrências elaboradas pelo plantão. Como não se trata de uma morte natural, a gente instaura inquérito policial, claro, para apurar eventual participação de terceiro. A gente não pode ainda falar que houve um homicídio culposo, doloso acho que menos ainda, a gente não descarta nada, mas pouco provável. Mas mesmo culposo a gente não pode afirmar que tenha tido a contribuição de terceiro para o resultado morte. Então a gente instaura um inquérito policial, foi um caso de repercussão. Como é público e notório, eu nem aguardei o laudo necroscópico, porque todo mundo sabe do resultado morte, eu já fui me adiantando. Recebi o boletim de ocorrência na segunda-feira de manhã, na segunda-feira mesmo já baixei portaria, instaurando o inquérito policial e já começamos as diligências. Mas eu quero deixar claro, a gente quer saber o que ocorreu, tanto é que na portaria eu coloquei, pode caracterizar em tese um homicídio culposo, desde que demonstrada a participação de terceira pessoa que, com comportamento comissivo ou omissivo, ou seja, através de ação ou omissão, possa ter contribuído para o resultado morte. E mais, desde que tenha agido, porque para caracterizar a culpa, tem que ficar demonstrado que a pessoa agiu ou deixou de agir com inobservância do dever de cuidado objetivo, ou seja, tenha faltado com aquele zelo natural, aquele zelo que se é razoável exigir de qualquer pessoa normal. Então tudo isso a gente está apurando. Muito cedo para fazer qualquer afirmação. Nós já começamos na própria segunda-feira, já comecei a fazer algumas oitivas, hoje farei outras, amanhã tem mais gente agendada, estamos correndo bastante. Tenho atendido os veículos de comunicação, porque acho importante a gente trazer para a população essas informações. Só não tenho entrado no mérito das oitivas, porque eu acho que uma oitiva pode interferir na outra. Então eu não tenho tornando público, até porque também envolve, às vezes você acaba invadindo a privacidade da família. E um momento de emoção, de comoção. Exatamente, né? Então a gente tem que ter esse controle também. A gente quer contribuir, quer passar para a população o maior número de informações, mas o que eu quero que saibam é isso, que nós estamos apurando eventual participação de terceiro que, com observância do dever de cuidado objetivo, possa ter contribuído para o resultado morte, ou seja, de alguma maneira possa ter dado causa, não precisa ser causa única, mas tem que ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o comportamento dessa terceira pessoa e o resultado morte.
Bom, houve outros casos em São José do Rio Preto, né? Nem sei se todos com resultado morte, né? Mas houve outros casos, quer dizer, isso está se tornando um hábito frequente entre os jovens, aí, o que é muito preocupante, não é isso? Em Rio Preto nós tivemos, não faz 2 meses, se não me engano, um outro caso de bastante repercussão, uma jovem, essa menor de idade, a que veio a falecer agora maior, mas essa primeira menor de idade, que ficou algumas semanas hospitalizada, se não me engano chegou a ficar em coma, e que sobreviveu, e para surpresa dos experts, dos entendidos no assunto, parece que ela ficou sem sequela nenhuma. Que poderia ter coisa rara, também com coisa sequela. rara, porque dizem que o fato é realmente grave. Naquela ocasião, nós imaginamos, nós que já tínhamos conhecimento dessa prática, imaginamos que isso fosse servir de alerta para os usuários, né, temerosos de que algo pudesse acontecer com eles, fossem diminuir o consumo. Mas, infelizmente, tivemos aí, né, menos de 2 meses depois, um fato com consequências ainda mais graves, que foi a morte dessa jovem. Doutor, é possível encontrar caminhos para se prevenir isso? Eu sei que os seus colegas na Câmara Municipal estão até propondo algum mecanismo legal para tentar proibir a comercialização, etc. Até pergunto se faz parte das prerrogativas da Câmara Municipal esse tipo de ação, se a gente vai acabar esbarrando nessas questões legais. O que o senhor pensa disso, de proibir, de tentar proibir um absurdo desse? Existe sim um projeto para proibir o comércio desse produto da buzina em Rio Preto. Esse projeto foi apresentado logo após o caso que nós acabamos de citar, aquele primeiro caso. Certo. Eu tenho dúvidas quanto à legalidade, porque esse produto, por mais nocivo que ele seja, ele é de comercialização permitida em todo o Brasil. Isso. Eu acho que o ideal seria a Câmara Federal, ela sim proibir, ou a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluir, através de um ato administrativo, na portaria que trata das substâncias causadoras de dependência física, de dependência química, incluir essa substância. Aí ela automaticamente passa a ser proibida. Sim. Agora, o projeto de Rio Preto visa proibir o comércio da buzina, exclusivamente da buzina. Essa buzina, se as outras cidades dos arredores não fizerem o mesmo, ela poderá ser adquirida em Mirassol, Badibacite, Cedral, Guapiaçu, e a pessoa vai trazer para Rio Preto. Não é um produto proibido, só o comércio vai ser, então não vai ter como coibir, vai só dificultar um pouco o acesso. Outra coisa, esse gás que provoca todos esses efeitos alucinógenos e pode levar à morte, ele não tem só nessa buzina. Ele tem no isqueiro, coisa fácil de transportar, exato, coisa de fácil acesso. Tem na geladeira, tem no ar-condicionado, tem nas chopeiras, dizem que tem na buzina de veículo, de automóvel. Então, eu acho que é um momento de muita dor, mas a gente não pode tomar atitudes impensadas. Claro. Esse projeto deve passar, apesar das minhas dúvidas quanto à legalidade, acho que não tem como votar contra, então esse projeto deve ter o meu apoio também, mas eu não tenho ilusão quanto a ele, achar que ele vai resolver o problema. Ele não vai. Então, eu acho que esse fato ganhou repercussão nacional, já deve, a essas alturas, ter chegado ao Congresso, porque nós temos representantes da região no Congresso Nacional. Espero que uma lei federal proíba a fabricação de produtos com esses componentes. O que eu tive informação ontem, conversando com um comerciante de Rio Preto, diz que alguns comerciantes que vendem essa buzina, voluntariamente, isso eu achei muito bacana, voluntariamente estão retirando dos seus estoques, estão retirando das prateleiras esse produto. Bacana, isso é importante. É muito bacana, isso é uma demonstração de consciência, de cidadania de responsabilidade, de responsabilidade, de preocupação com o próximo. Sem dúvida. O caminho passa por aí e passa pelo caminho da conscientização das pessoas, das orientações. A gente não se cansa de falar isso, da necessidade de pais e responsáveis, de certa forma, acompanhar um pouco as atitudes dos filhos, porque eu fico imaginando um pai, o caso do padrasto da menina, eu vi as entrevistas dele, tentando, ele falando assim, olha, se eu pudesse voltar no tempo, a gente sabe que infelizmente voltar no tempo não é possível, né? Mas é realmente uma coisa que corta o coração e fico imaginando o drama que essa família está passando. Realmente, sem dúvida. É uma dor muito grande, mas a gente tem alertado, e eu queria aproveitar o seu programa para fazer o alerta mais uma vez, para que os pais acompanhem de perto isso. Porque, como eu disse, enquanto esse produto for um produto lícito, não tem como você impedir, né, o uso.
Hoje o que tem, por exemplo, existe um alerta na embalagem do produto, no recipiente, de que o mau uso poderá causar danos à saúde, mas é importante que os pais acompanhem de perto. E muita gente acha que esse produto está associado somente ao consumo de bebida alcoólica, mas não é não. Tem gente que faz uso disso independentemente de estar ou não bebendo. Então é importante que os pais, eu falei isso recentemente numa outra entrevista, é importante que os pais, por exemplo, acompanhem o filho quando ele arruma a sua mala para uma viagem. Porque nós temos conhecimento que os jovens, quando vão para viagem, essas excursões de estudante, eles têm levado isso na bagagem. Então o pai acompanhando, dizer que ele vai afastar o problema 100%, não vai, porque esse produto poderá ser adquirido no local do destino, mas já diminui, de repente a pessoa chega no local do destino e lá ela tem dificuldade de encontrar, pronto, acaba ficando sem. Então é importante que os pais estejam sempre acompanhando, verificando dentre os pertences dos filhos dentro de casa, porque tem gente que traz aquilo para casa e um pai desinformado acha que é uma coisa inofensiva, e seria se fosse usado corretamente, né? Mas ela acaba tendo o uso desvirtuado e esse uso desvirtuado provoca essas consequências trágicas. Os resultados acabam sendo esses que a gente vê aí. Deixa eu aproveitar a presença do Dr. Renato Pupo aqui para a gente falar um pouquinho também sobre política. O Dr. Renato Pupo é do PSD, um dos partidos da base aliada do governo federal, que sofreu um baque essa semana, que é a saída do PMDB da base. E agora, doutor Pupo, o PSD também deve seguir esse caminho, não deve? Você tem alguma expectativa em relação a isso? O que o senhor está pensando? E qual é o panorama da política brasileira hoje em relação ao impeachment da presidente da República? Dá para fazer alguma previsão? O importante é que, seja qualquer que seja a decisão, tem que ser rápida, né? Porque o país está realmente parado, né? Bom, vamos começar do fim para o começo. Vamos lá. Eu acho que a situação do impeachment é quase irreversível hoje em dia. Até pessoas que apoiam a presidente Dilma, acho que já têm essa visão. Algumas não têm externado essa maneira de pensar, mas eu acho que é quase irreversível. A não ser que um fato novo, bombástico, surja aí, a ponto de envolver várias outras pessoas. Fora isso, acho que não tem como segurar. Tenho visto as contas da presidente e dos seus seguidores fazendo conta de que tem votos necessários para impedir, ou que estão próximos disso. Eu acho que ela teria alguma chance se ela tivesse assim uma sobra muito grande. Está trabalhando no limite, então eu acho que não tem como segurar, a não ser, repito, que surja algum fato bombástico aí. Agora, com relação ao nosso... e para o partido, eu acho que essa situação, para o partido não, para o país, eu acho que essa situação tem que se definir o mais rápido possível, porque o país para, capital estrangeiro deixa de entrar, fica essa insegurança, essa incerteza, então isso tem que ser definido logo, né? E eu acho que essa é a tendência. Quanto ao nosso partido, ao PSD, não faço parte da executiva nacional, nem da executiva estadual, então não estou autorizado a falar em nome do partido, mas eu vou dar a minha opinião. Baseado no que aconteceu recentemente, quando o nosso líder regional, o Dr. Eleusis Paiva, ex-deputado federal, ele era deputado, ele tinha uma reeleição praticamente garantida, deixou de concorrer quando o nosso partido fez a opção de apoiar o governo do PT. Pois é. Ele não compactuava com isso, deixou de concorrer à reeleição, pegou muita gente de surpresa, mas ele foi coerente, como sempre, com sua maneira de pensar. Isso foi respeitado pela executiva nacional do partido. Uma das coisas que eu sempre admirei no PSD foi isso, porque num país de dimensões continentais como o Brasil, não tem como você pegar um partido em que todos pensem da mesma maneira. Claro que o partido tem que ter mais ou menos uma linha de conduta, mas é óbvio que divergências internas vão surgir e tem que haver respeito. E no PSD esse respeito existe. Então o doutor Eleusis Paiva fez essa opção, foi respeitado, eu sempre segui o doutor Eleusis Paiva, tanto é que aqui em Rio Preto, em todas as manifestações, nós fomos para a rua dar a cara. Ontem na Câmara, um vereador, ex-vereador, por isso eu não vou nem citar o nome, se despediu ontem, tentou me provocar, pelo fato do meu partido estar lá e eu estar combatendo corrupção, porque eu sempre combati a corrupção, vocês são testemunha, combato em Rio Preto, combato em todos os lugares. E ele falou, você não poderia jamais fazer isso porque o seu partido está lá. Eu falei, seria hipocrisia da minha parte, só porque o meu partido está lá, eu vou achar normal tudo o que está acontecendo. Eu tenho uma linha de conduta, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu sempre defendia, com os meus princípios, né? Então, nós aqui sempre tivemos essa liberdade de agir e continuamos agindo com liberdade. Mas a informação que nós temos é que esta mesma liberdade, agora ela foi dada de forma expressa aos membros do partido que hoje ocupam
uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então todos estão liberados para votar. Inclusive o deputado Rogério Rosso, que é o líder do PSD na Câmara dos Deputados, presidente dessa comissão de impeachment, e ele só aceitou, essa informação que eu dei, ele só aceitou com a garantia de que ele teria liberdade para agir. Ou seja, olha, eu não posso entrar nisso, assumir essa presidência para ter que conduzir com parcialidade, né? Eu vou conduzir com imparcialidade, claro, que é o certo. E ele aceitou com essa condição e essa liberdade foi dada a ele, assim como os demais membros do partido. Pois é. Um outro nome, o nome do PSD, envolvido no noticiário hoje, é o do deputado Capês, né? O deputado Capês não é do PSDB. Aliás, do PSDB. O deputado Capês é do PSDB. As pessoas às vezes confundem por causa da nossa ligação, mas ali já não é uma ligação partidária, é uma ligação pessoal. O doutor Pulpo esteve aqui no nosso programa mesmo, acompanhando o doutor Capês, numa entrevista que a gente fez algum tempo atrás com ele agora. O doutor Capês agora está envolvido no noticiário de hoje da imprensa, né? O nome dele foi envolvido na questão da máfia da merenda escolar em São Paulo, coisas do gênero, etc. E isso, é difícil isso para um político que sempre, o caso do senhor, sempre prima pela coerência, pela atenção em relação a esses detalhes todos, deparar com uma notícia dessa. Como é que faz? Sem dúvida. Até porque ele é um homem que tem uma carreira pública de 30 anos, promotor de justiça de destaque, autor de vários livros, então um homem de muito respeito, como você bem lembrou, já teve aqui no seu programa, e ele merece um voto de confiança diante dessa situação. Tenho falado com ele com uma certa frequência, ele está obviamente abatido, porém tranquilo, porque ele garante a sua inocência. Eu acredito nele, conhecendo o Capês da forma como eu conheço, nossa relação não é partidária, como eu falei, é pessoal. Nossa amizade nasceu quando eu fiz o mestrado em São Paulo, nós somos colegas de sala, e nasceu até uma forma que me fez admirá-lo ainda mais. Nasceu numa divergência em sala de aula, aquilo que nós falamos agora há pouco. Eu defender um ponto de vista, ele defender um ponto de vista divergente, debatemos em alto nível, como tem que ser. Isso é da essência da política. Exatamente. Né? E na época não era nem sobre assunto político, era assunto jurídico. Entendi. E eu era um fã do Capês, tinha estudado para concurso pelos livros dele, dentre outros, e de repente me vejo numa mesma sala debatendo com ele. Mas foi um debate em alto nível, com respeito recíproco. E ali nasceu uma relação de amizade, de admiração recíproca também. Confio plenamente nele, estive com ele, como eu falei, está abatido. Temos nos falado, hoje cedo, logo pela manhã, nós trocamos o WhatsApp, por volta das 7 horas da manhã, e ele está tranquilo com relação a tudo que está acontecendo. Chateado, obviamente, nem poderia ser diferente. Mas eu confio na sua inocência. Agora, todo homem público fica exposto. Então, muitas vezes, é possível que alguém tenha usado o seu nome de forma indevida, né? É que eu acredito que tenha ocorrido. Às vezes acontece, né? A gente sabe que sim. Para terminar, doutor Pulpo, e a política municipal, nosso quintal aqui, a nossa aldeia, quais as expectativas em relação à eleição municipal? Apenas alguns meses nos separam da eleição municipal. Já dá para fazer alguma previsão bastante concreta a respeito de quem serão os candidatos? Qual a tendência em relação à eleição municipal de Rio Preto? Bom, nós temos aí vários pré-candidatos a prefeito. Não sei se todos manterão suas candidaturas até o fim, porque é uma praxe, né? Várias pessoas se lançarem pré-candidatos e depois começam a surgir as coligações, então uma pessoa cede para viabilizar uma coligação. Nosso grupo tem um pré-candidato, que eu já citei aqui hoje, que é o doutor Eleuso Spargo, um homem íntegro, um homem preparado, ainda não muito conhecido em Rio Preto. Nas pesquisas, não encomendadas por nós, mas acabam chegando para nós, ele não figura entre as primeiras pessoas em termos de intenção de voto. Mas o que tem de muito positivo nessas pesquisas, em termos de rejeição, a dele é quase zero. Isso é muito bom. Então, o potencial de crescimento é muito bom. À medida em que ele vai se tornando conhecido, ele vai se tornando cada vez mais aceito. Porque é uma pessoa que tem um currículo, não sei se você se lembra, se os telespectadores vão se lembrar, mas ele ainda quando deputado, numa avaliação feita entre os deputados da Câmara Federal, ele figurou entre os 5 mais atuantes, entre os 5 melhores deputados do Brasil. Então isso para ele é muito bom, ou seja, tem muita coisa boa para mostrar no momento certo. Quando começar a campanha, é uma campanha mais curta, isso dificulta, mas não faltará a ele
coisa boa para mostrar. Tem muitos feitos positivos, então a gente acredita no seu crescimento. Então, mas vai ser uma disputa acirrada. A tendência é que o PSD participe como protagonista da eleição municipal, deve participar com um candidato. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o PSD, além do Dr. Eleusis Paiva, tem outros grandes nomes aí que serão anunciados dentro de 2 ou 3 dias. Eu não estou autorizado a falar, mas nós temos outros grandes nomes que serão anunciados nos próximos dias. Então, ainda que o doutor Eleusis resolvesse não ser candidato, nós teríamos pelo menos mais 2 ou 3 opções. Que bom, bacana. A eleição municipal sempre chama muita atenção das pessoas, uma cidade como Rio Preto. A eleição rio-pretense sempre é muito fervorosa, sempre é muito quente. As últimas eleições, inclusive, foram decididas por baixa diferença de votos, né? Então isso sempre acontece. Doutor Pupo, queria agradecer muito a sua presença, já estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a sua disponibilidade para estar conversando com a gente. Eu sei que o senhor deve ter dificuldade para ter arrumado um tempinho na agenda para conseguir, sobretudo, o importante disso é a gente poder compartilhar com as pessoas a preocupação em orientar sobre evitar o cometimento desses erros novamente, né? O caso da buzina, do gás buzina aí. Mas muito obrigado pela sua presença e que não se passe tanto tempo assim que o senhor fique ausente do nosso programa, né? O senhor realmente fez tempo mesmo. Verdade, volte sempre para a gente conversar sobre assuntos tão relevantes quanto esse que a gente conversou aqui. A gente pretende voltar sim, Rei. Queria agradecer, dizer que hoje eu tive a certeza de que aquele ditado que diz que tudo que é bom passa rápido é verdadeiro, né? Nós ficamos aqui, eu não percebi o tempo passar, sinal que a conversa estava muito boa, é sempre um prazer me dirigir ao seu público, aos telespectadores do Canal 16 TV Rio Preto, do seu programa, e dizer que a gente está à disposição. A partir da semana que vem, por força de lei, não era minha vontade, mas por força de lei, estaria afastado das minhas atividades na delegacia de polícia. Para poder concorrer à eleição de outubro, eu sou obrigado a me afastar 6 meses antes. Então, creio que teria um pouquinho mais de tempo, né? Seria um pouquinho mais disponível. É só ligar, a gente vem aí. É sempre um prazer estar falando com vocês. Isso que ele falou, é sempre bom discutir esses assuntos. A melhor forma de resolver certos problemas, certas questões, é conversar sobre eles, é discutir sobre eles. Muito obrigado, viu, doutor? Dispõe. Nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, convidando a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.